Paz do Senhor, meus queridos, aqui o pastor Celso. Gostaria de deixar uma mensagem para os corações de cada um que estiver ao alcance deste áudio que eu estou gravando agora. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 8, versículo 23 até o 27. Esta passagem também se encontra em Marcos 4, 35 a 41 e Lucas 8, do 22 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, aqui fica uma passagem muito clara da palavra de Deus. Eu gostaria de extrair algum ensinamento da palavra que tem para cada um de nós, O Senhor, diz a palavra de Deus, que ele entra no barco e seus discípulos seguem. Então, nós vemos aqui nessa passagem que o Senhor chama eles a um compromisso, a uma responsabilidade. E nós vivemos tempos difíceis, e esses dias meditando sobre este fato, e existem outras versões a respeito desse assunto, que uma das coisas que é importante a gente saber, que o Senhor chamou eles para ir para algum lugar, E entrou no barco para ir em algum lugar. Havia um propósito, havia um lugar a se chegar. E algumas coisas que podemos aprender com os ensinamentos que temos aqui neste texto é que o fato de o Senhor estar presente na nossa vida, estar presente no nosso barco, não nos livra da tempestade, não nos livra das tribulações que vamos encontrar pelo caminho. Que a presença, o Senhor estava ali naquele barco. E a Bíblia diz que o Senhor entrou naquele barco e seus discípulos o seguiram. O Senhor foi à frente. E eles entraram ali, havia um lugar que eles tinham que chegar até ali. Então nós vemos que apesar da presença do Senhor no barco, o barco foi alcançado por uma grande tempestade, Mas nós vemos aqui, então, algum ensinamento que isso nos traz, que o fato do Senhor estar presente não nos livra das tribulações e das lutas. É a primeira coisa que aprendemos aqui, a presença de Deus na nossa vida, a presença do Senhor no nosso barco não nos livra das tribulações. E outra coisa também interessante, para que alguns aprendam a olhar para a nossa vida também, é que o fato de nós estarmos passando por uma luta, por uma tribulação, não significa a ausência de Deus na nossa vida. Então aqui já aprendo duas coisas muito importantes, Alguma coisa muito importante para mim que estou passando por uma tribulação, para você que está passando por uma luta, A presença de Deus está ali. O fato da presença do Senhor estar ali não te livra dessa luta. E para quem está de fora, olhando a luta que passamos, que venham aprender também que o fato de estar passando por uma luta não significa que o Senhor está ausente da nossa vida. Então, uma coisa interessante que aprendemos aqui nesse texto, que possamos guardar para a nossa vida, que passamos por luta, passamos por tribulações. Nós vemos alguns homens de Deus que passaram por grandes lutas, mas não significou nunca a ausência de Deus na vida deles. E também uma coisa interessante que temos que aprender, que o fato de termos um chamado de Deus, o fato de estarmos na presença de Deus, não significa que estamos livres das intempéries desta vida. E para que Deus muitas das vezes cumpra um propósito na nossa vida, é necessário que passamos por lutas e por tribulações. Vemos aqui alguns casos que eu posso citar, Abraão passou por lutas, por tribulações, Deus tinha um propósito na vida dele. Nós vemos o caso de José, um homem que
que se a gente fosse olhar a princípio, né, não iríamos entender muito, mas Deus tinha um propósito na vida de José, e isso custou muito caro. Ele passou muitas lutas e tribulações para que se cumprisse o propósito de Deus na vida dele. Assim foi com Daniel também, né? Aqueles jovens lá em Babilônia, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Ao tecermos julgamento com respeito às pessoas e atentar para isso, né? Você que tem um chamado de Deus, você que tem convicção que o Senhor te chamou para uma grande obra, que às vezes questiona esse chamado em virtude da luta que você está passando. Querido, querida, não se esqueça que Deus vai cumprir o propósito, que o fato de tu passar por luta e por tribulação nunca vai significar a ausência de Deus na tua vida, a não ser que você tenha se desviado do caminho. E outra questão, eu estou falando para você que está na presença de Deus e está enfrentando uma luta hoje, né? Está enfrentando uma luta hoje, saiba que os propósitos de Deus vão se cumprir, e o fato de você estar na luta não significa ausência. E se Deus te chamou para algo, querido e querida, não importa a luta, o vento que você esteja passando hoje, aleluia, você vai chegar lá, porque o Senhor te chamou para chegar até algum lugar. As intempéries vamos vencer, né? Vamos passar por ela, mas venceremos. E chegamos ao lugar que o Senhor tem nos chamado aí. Então olha para a palavra, atenta para a palavra de Deus, olha para os homens de Deus. Nessa a gente viu a própria história de Jesus, quantas lutas Jesus passou, mas ele cumpriu o seu propósito, né? Chegou no final da sua carreira, assim como o apóstolo Paulo disse, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que isso possa ser um pensamento de cada um de nós, que possamos guardar essa palavra no nosso coração, querido. Então que você seja bem fitado na sua vida, algo interessante, né? A presença de Deus não vai te isentar dos vendavais, das intempéries, né? Mas a presença de Deus vai garantir para você uma coisa, que apesar das intempéries e das tempestades, você vai ser o vencedor, você vai chegar ao final, né? Tem que ser firmeza, como diz a palavra, eu tenho que apenas que ser firme e constante, abundante na obra de Deus. Que essa palavra possa ficar gravada em cada coração, né? Que esse texto possa ser, tem muitos ensinamentos que podemos adquirir nesse texto aqui, né? Quando fala que Jesus apazigua a tempestade, em outros textos aqui, mas que você possa guardar no coração. Se você tem convicção que o Senhor está no teu barco, fique tranquilo, que apesar de tudo, apesar das lutas, você vai chegar lá, porque o Senhor não te chamou para perecer no caminho. O Senhor não nos chamou para naufragarmos, queridos. Não, nós temos um alvo a ser alcançado, e através de luta, através de força. A Bíblia diz que o homem vai empregar força para entrar no céu, né? Tem que empregar força para isso. E o Senhor, em nenhum momento na sua palavra, ele prometeu a nós facilidade. Jesus, ao instruir aos seus discípulos, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas também ele disse: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus possa abençoar cada um com a grande paz.